O celular vibrou de novo. Meu iPhone velho escorregou um pouco pela mesa de madeira, como se quisesse fugir. A tela acendia com os mesmos nomes de sempre. Mãe, pai, Ethan. Sempre os três. Como um pesadelo que não acaba. Faz 6 meses que saí daquela casa no subúrbio de Tulsa. Sem gritos, sem choro. Só fui embora em silêncio, depois que minha mãe gritou, sua ingrata. Sai da minha casa e não volte mais. Eu virei as costas sem responder. Não porque queria parecer forte, mas porque estava cansada demais. Depois de tantos anos vivendo como sombra, não tinha mais energia para discutir. Agora estou encolhida numa cadeira velha, num apartamento pequeno em Oklahoma City. O lugar é simples e um pouco desgastado, mas pelo menos é meu. Ninguém me espera na porta com cobrança ou acusação. Só o barulhinho do ventilador de teto e a luz suave entrando pela cortina. O celular acendeu de novo. Mamãe, pela 5ª vez. Antes mesmo de tocar, apareceu uma mensagem: Naomi, se você ainda se importa com a família, por favor, atenda. Ethan está sobrecarregado. Ethan está sobrecarregado. Apertei os lábios e deslizei o dedo na tela sem desbloquear. Já ouvi isso muitas vezes. Ele tá com dificuldades. Ele precisa de você. Ele é seu irmão mais novo. Ethan, o filho mimado desde os 10 anos até os 31. Nunca trabalhou de verdade, mas sempre teve roupas novas, videogames e alguém para limpar a bagunça. Essa pessoa era eu. Eu trabalhava 60 horas por semana numa seguradora, e ainda chegava em casa para trocar lâmpada, fazer jantar e pagar a conta de luz. Eu era filha boa, que segurava a família com o próprio esforço e noites sem dormir. Achava que, se me esforçasse mais um pouco, eles iam finalmente me enxergar. Me enganei. Coloquei o celular no modo silencioso e virei ele com a tela para baixo. Mas o som da vibração ainda ficava na minha cabeça, como uma maldição que não tinha sumido. Mas tudo bem. Eu aprendi a não deixar isso me machucar. Aprendi a ficar quieta e deixar eles se desesperarem. No dia que fui embora, o céu estava limpo. Sem chuva, sem trovão. Peguei algumas roupas, meu notebook e um ursinho de pelúcia velho. Coloquei tudo numa mala com rodinhas e tranquei a porta como quem coloca ponto final numa frase. Eles disseram que eu não era mais bem-vinda e eu respeitei isso. O que eles não esperavam era que eu fosse mesmo desaparecer. Minha mãe ainda manda e-mails toda semana. Meu pai escreve às vezes coisas como: você não devia deixar as emoções falarem mais alto. Ethan nunca pediu desculpas. Mas ontem, ele mandou mensagem: não acredito que você abandonou a mamãe e o papai desse jeito. A família toda tá sofrendo por sua culpa. Sofrendo porque parei de pagar a conta de água e a hipoteca da casa. Me encostei para trás, sentindo a coluna doer na cadeira velha mais firme onde eu estava sentada. Respirei fundo, bem devagar, e percebi que o silêncio já não me assustava como antes. Agora, ele era um sinal de clareza. Uma prova de que eu existia fora do controle deles. Cada vez que o celular vibrava, era como uma cicatriz não de culpa, mas da liberdade pela qual eu lutei. Nesses últimos 6 meses eu não atendi às ligações. Não foi por maldade, foi porque eu precisei reaprender a não reagir a pedidos de ajuda que não eram verdadeiros. Me acostumei a ser esquecida. Mas só entendi muito mais tarde o que era ser tratada como garantida, como a luz do banheiro ou o Wi-Fi da casa. Sempre lá, mas sem valor. Lembro exatamente o dia em que eu tinha 11 anos e o Ethan arranhou o carro do nosso pai. Era uma caminhonete Ford F-150 que ele chamava de meu terceiro filho. O Ethan deu ré sem abrir a garagem toda e deixou um arranhado enorme na lateral cinza, parecendo marca de garra. Minha mãe viu primeiro. Ela levou um susto, depois ficou em silêncio. 1 minuto depois, olhou para mim e perguntou: Naomi, você mexeu no carro? Eu congelei. Naquele dia eu estava na escola, tinha feito prova de matemática de manhã e nem fui em casa no almoço. Mesmo assim, eu fui a primeira a ser culpada.
O Ethan estava sentado na cozinha comendo pizza fria, como se nada tivesse acontecido. E, para ser sincera, nunca era culpa dele mesmo. O favoritismo na nossa casa não chegou como uma tempestade. Ele foi entrando devagar, como um mofo. Silencioso, até ocupar todos os cantos. Tem coisas que a gente só percebe quando já tá respirando o ar contaminado. Nunca me chamaram de inteligente ou de orgulho da família. Tirar nota A, entrar na lista de honra, ganhar medalha de matemática do estado, para eles, isso era só o mínimo que alguém como eu devia fazer. Já o Ethan ganhava palmas só por ir para a escola a semana inteira. Durante a faculdade, trabalhei 3 anos como garçonete numa churrascaria em Norma. Saía do turno às 10 da noite, com as mãos doendo de carregar bandejas, e ainda ia para casa estudar para as provas de contabilidade. Ethan fazia faculdade de esportes recreativos e desistiu no meio. Minha mãe disse, é que esse jeito de aprender não é para ele. Uma vez eu tive febre de 39,4 graus Celsius e tive que ir sozinha pro hospital. Ninguém podia me levar. Mas quando Ethan teve dor de barriga por comer batata frita demais, minha mãe chamou a ambulância. Os dois, mãe e pai, foram com ele pro pronto-socorro. E eu? Recebi uma mensagem, tem miojo em casa. Não volto a tempo. Quando consegui meu primeiro emprego fixo numa seguradora, há 6 anos, liguei para contar a novidade. Meu pai só falou, bom. Não esquece de pagar o plano de saúde. Mas quando Ethan foi chamado para um curso de marcenaria no fim de semana, a família inteira postou no Facebook como se ele tivesse ganhado bolsa para Harvard. Antes, eu achava que se fizesse tudo certo, tudo ia se equilibrar. Que se eu não desse problema e provasse meu valor, um dia eles iam me enxergar como parte da família. Não como sombra do filho que eles realmente amavam. Mas eu estava errada. Uma noite, cheguei cansada do trabalho, com as costas doendo, pescoço duro como pedra. Entrei na sala e vi minha mãe no sofá com Ethan, olhando um álbum de fotos. A única foto minha estava enfiada entre as páginas, toda apagada, sem legenda. Enquanto isso, Ethan tinha 3 páginas inteiras chamadas A Infância do Nosso Anjo. Fiquei parada ali por um bom tempo, esperando que alguém me notasse. Mas ninguém olhou para mim. Ninguém falou nada. Ninguém perguntou se eu já tinha comido. Fui pro meu quarto, fechei a porta, e naquela noite sonhei pela primeira vez em correr. Não era fugir, era correr em direção a alguma coisa. Passei quase 30 anos numa casa que eu achava que era meu abrigo. Mas percebi que nunca fui bem-vinda de verdade. Não como filha. Só como ferramenta. Aquela que aguentava o peso, que tapava os buracos, que era sempre a responsável, para que os outros pudessem se desmoronar em paz. Quanto mais eu crescia, mais eu entendia. Cada elogio que davam pro Ethan era um tapa na minha cara. Eles não precisavam que eu brilhasse. Só queriam que eu ficasse quieta, que não pedisse nada, que não colocasse limites desde que eu continuasse bancando uma família construída em cima de mentiras doces e expectativas sufocantes. Lembro exatamente quando tudo começou a sair do controle. Foi em fevereiro, uma semana antes do prazo final do imposto de renda. Eu estava fazendo hora extra no escritório, já tinha trabalhado 40 horas em apenas 3 dias. Quando saí da mesa, o relógio no computador marcava 23 horas e 45. As luzes da rua refletiam no vidro do carro e me davam dor de cabeça. Ainda tinha que ir para casa terminar um relatório financeiro de um cliente. Minha mãe me ligou bem na hora que eu abri a porta do carro. Naomi, desculpa te incomodar, mas a conta de gás veio quase $190. Seu pai esqueceu de pagar. Você consegue cobrir para mim? Fiquei parada ali, com o crachá ainda no pescoço. Antes que eu respondesse, ela completou. Só dessa vez. Te pago amanhã. Quantas vezes eu já tinha ouvido isso? Mesmo assim, a voz dela me deixou mole. Fiz a transferência ali mesmo, no estacionamento, e fui para casa como se não fosse nada demais. Mas aquilo foi só o começo. Na semana seguinte, foi a conta de luz. Depois, água.
Depois, internet. No início, ela sempre dizia: é só um adiantamento. Amanhã eu te pago. Depois virou: família tem que ajudar. E meu pai dizia: Naomi resolve. Ninguém perguntava se eu tinha dinheiro. Ninguém pedia desculpa por ligar tarde da noite. Eu era filha com salário fixo, então claro que eu era quem devia segurar tudo. Um mês depois, o Ethan perdeu o crédito porque não pagou o notebook de design gráfico. Minha mãe me ligou no meio de uma reunião. Querida, o Ethan tá numa fase difícil. Ele tá se esforçando, mas ninguém ajuda. Você pode ser fiadora e comprar outro pra ele? É só um laptop velho, uns $950. Eu te pago aos poucos. Eu já sabia o que aos poucos queria dizer. Mas mesmo assim, eu disse sim. Porque naquela época eu ainda não entendia que, quando o amor vira exploração, ele deixa de ser amor. Em 3 meses, eu já estava pagando quase todas as contas da casa. Dava uns $1.200 por mês. Transferia dinheiro pelo app do banco tantas vezes que tive que criar lembretes automáticos. E quando, em alguns meses, eu dizia com cuidado que precisava guardar um pouco de dinheiro para mim, minha mãe só suspirava. Eu nunca imaginei que iam me chamar de fria e calculista. Nossa família estava passando por dificuldades, diziam. Num sábado à tarde, cheguei em casa com os braços cheios de sacolas do mercado, compras do Whole Foods, sabão em pó, papel higiênico e leite de amêndoas. Quando entrei, vi o Ethan largado no sofá, comendo pizza e vendo YouTube na TV grandona, com o ventilador de teto girando em cima dele. Ninguém veio me ajudar. Ninguém perguntou se eu estava cansada. Coloquei as sacolas no balcão da cozinha e ouvi minha mãe gritar do quarto. Você pegou os biscoitos favoritos do seu pai? Não respondi. Só abri a geladeira em silêncio. A única coisa lá que era minha era uma garrafinha de água e meio limão seco. Naquela noite, fui para minha casa, abri o notebook e criei uma planilha no Excel. Escrevi categorias como luz, gás, água, conserto do carro do Ethan, remédio pro pai, dívida do cartão que fui obrigada a assinar junto. Quando apareceu o total na última linha, eu congelei por quase 10 minutos. 6 meses, mais de $16.000. Imprimi a planilha e colei na parede, acima da minha mesa. Não para cobrar o dinheiro de volta, mas para nunca mais esquecer. Para parar de mentir para mim mesma dizendo que eu ajudava por amor, quando, na verdade, eu estava sendo sugada. Comecei a dizer não bem baixinho, como se fosse só um teste. Recusei levar o Ethan para renovar a carteira de motorista. O resultado? Minha mãe ligou com a voz tremendo. Você mudou, Naomi. Tá fria e egoísta. Meu pai mandou uma mensagem curta. Você precisa saber o seu lugar. E o Ethan só escreveu. Não pensa que um dinheirinho te faz especial. Antes, eu achava que, se fosse boa o bastante, se desse o suficiente, eles iam perceber o quanto eu era importante. Mas quando comecei a guardar só um pouquinho para mim, agiram como se eu tivesse traído a família. Naquela noite, eu não consegui dormir. Não por raiva, mas porque entendi, de verdade, que nunca me enxergaram como alguém com limites. Eu era só fornecedora. Um pilar. Um posto de energia. Mas um pilar sem apoio, um dia quebra. No sábado seguinte, saí do escritório perto das 18 horas, ainda com a marmita que nem tive tempo de abrir o dia todo. Trabalhei a semana inteira. Uma análise de risco de investimento emergencial, mais uma reunião surpresa com um cliente importante, me impediram de voltar para casa antes do anoitecer. Mesmo assim, passei no mercado, como sempre. Peguei tudo o que a mãe tinha mandado por mensagem: 2 garrafas de leite de amêndoas, carne magra, azeite orgânico, pão integral. A conta deu quase $175, sem contar os lanches e frutas que comprei pro Ethan mesmo ele nunca tendo dito obrigado. Dirigi por quase 40 minutos até a casa velha no East Side de Tulsa, onde morei por quase 20 anos. Toda vez que virava naquela rua, sentia um nó no peito.
Não era saudade. Era aquela dor antiga, que nunca ia embora. Quando entrei, ainda não estava totalmente escuro, mas as luzes já estavam acesas. A porta da frente estava encostada, como se estivessem me esperando. Empurrei com o ombro, porque minhas mãos estavam cheias. Ninguém veio me receber. Só o barulho de um reality show vindo da sala. Um daqueles que o Ethan sempre assistia. Coloquei as compras no balcão da cozinha. O cheiro de produto de limpeza ardeu nos meus olhos. Minha mãe sempre limpava a casa nos fins de semana. Não era por limpeza, era para mostrar que ainda controlava tudo. Mas, na verdade, quem comprava todos os produtos que ela usava era eu. Quando virei, ela já estava parada na porta da cozinha, de braços cruzados, olhando firme. Precisamos conversar, disse com a voz dura como pedra. Fiquei imóvel, ainda de sapatos. Acabei de sair do trabalho, respondi tentando manter a calma. Pode me dar um minuto? Não, ela cortou na hora. Já adiamos isso demais. Meu pai apareceu na escada, sem dizer nada, feito sombra. Ethan continuava largado no sofá, com os pés na mesa e o controle na mão. Nem olhou para mim, só murmurou. Ela chegou? Apertei minha bolsa com mais força. O que tá acontecendo? Minha mãe suspirou, como se eu fosse o motivo de toda a confusão. Naomi, disse com aquele tom de culpa, você tem emprego fixo, um carro, um apartamento. Aqui em casa estamos lutando. Seu pai tá cansado. Ethan ainda tá tentando se encontrar. Acho que já passou da hora de você ajudar mais. Fiquei parada. Eu já pago a luz, gás, água, internet e parte do financiamento da casa há quase 2 anos. Mando mais de $1.000 por mês. O que mais vocês querem? Meu pai falou, com a voz sem emoção. Estamos falando de responsabilidade, Naomi. Família é isso. Se você é adulta, devia entender. Assenti devagar, com a voz presa. E o Ethan é o quê, então? Hóspede que não paga nada? Dessa vez, o Ethan se mexeu. Largou o controle e fez cara feia. Não me coloca no meio. Nunca te pedi nada. Se quer parar de pagar, para. Mas poupa a gente dessa falsa generosidade. Soltei uma risada seca. Meu peito apertado como se tivesse levado um soco. O problema é que eu nunca fingi. Eu realmente fui generosa. Minha mãe bateu a mão na mesa. Chega. Você tá cada dia mais egoísta, Naomi. Só porque mora sozinha agora, acha que é melhor que a gente? Você tem ideia que essa casa tá quase sendo tomada? O financiamento do Ethan foi negado. Seu pai perdeu o plano de saúde. E você aí, contando moeda como se a gente fosse um peso. Olhei para cada um na sala. A casa que eu ajudei a manter. As pessoas que nunca perguntaram como eu tava, se eu tinha o que comer, se atrasei algum aluguel para cobrir as contas deles. Então, essa conversa é para quê? Perguntei. Vocês querem meu salário inteiro? Que eu quite a casa. Que eu compre um carro novo pro Ethan ver se ele se motiva? Ethan levantou bravo. Você passou dos limites, Naomi. Olhei direto para ele. Passei dos limites? Eu trabalho mais de 60 horas por semana. Sacrifiquei minha vida pessoal só para essa casa não ser tomada. E você? Além de apertar botão e dar ordem, o que fez? Silêncio. Meu pai segurou a aba do boné e disse baixo. Se você fosse uma filha responsável, entenderia. Assenti. Já não tava com raiva, só vazia por dentro. Então, se eu não pagar, deixo de ser filha? Ninguém respondeu. Peguei minha bolsa e abri a porta. O vento frio bateu no meu rosto como um tapa calmo, mas clareou minha mente. Não bati a porta. Não gritei. Só falei, com voz baixa, mas firme. Então essa casa não tem mais uma filha chamada Naomi.
Ninguém disse nada depois disso. O ar ficou pesado, como se o oxigênio tivesse sumido da sala. Ethan ficou parado ao lado do sofá, segurando uma garrafa de água ainda fechada. Meu pai olhava pro chão, segurando o boné como se tentasse conversar com o universo. E minha mãe, ela me olhava como se eu fosse uma estranha, sem raiva, sem arrependimento. Só aquele olhar seco e frio que eu nunca mais ia esquecer. Sai daqui, ela disse com a voz cortante como navalha. Se você virar as costas para essa família agora, nunca mais volte. Eu fiquei parada. Meu pai olhou para mim como se quisesse dizer algo, mas só suspirou e virou o rosto. Ethan deu um sorrisinho, como se dissesse, sabia que isso ia acontecer. Eu abri a boca, talvez para explicar, talvez para dizer alguma última coisa, mas fechei de novo. Porque, para minha surpresa, eu não sentia dor. Eu me sentia leve. Dei um passo para trás, ainda segurando a sacola de mercado que nem tive tempo de guardar. A porta da frente estava logo atrás de mim. A luz da rua entrava e fazia uma sombra comprida no chão da sala. Me virei e empurrei a porta. Antes de sair, olhei para trás uma última vez. Ninguém olhou para mim. Ninguém me chamou. Ninguém disse nada para me impedir. A porta fechou com um clique limpo. Como se tivesse cortado de vez o último fio que me prendia àquela casa. Lá fora, o frio era mais forte do que eu esperava. Cheiro de grama molhada, vento seco passando pelas árvores sem folhas. Fui andando devagar até o carro, coloquei a sacola no banco do passageiro e entrei. Não liguei o motor. Fiquei ali, com as duas mãos no volante, olhando para frente. Sem lágrimas, sem tremores, sem arrependimento. Sempre achei que nesse momento eu ia chorar como uma criança. Mas não. O que eu senti era um vazio que dava espaço para respirar. Não era solidão. Era alívio. Dirigi para fora daquele bairro mais devagar do que de costume. Cada poste de luz que eu passava era como o fim de uma frase. Eu sabia. Um capítulo da minha vida tinha acabado. Sem briga, sem barulho. Só com silêncio, um silêncio que não ia voltar atrás. No caminho de volta pro meu apartamento, não coloquei música. Não liguei para ninguém. Só o som dos pneus no asfalto. Era estranho, mas tranquilo. Ninguém me esperando. Ninguém cobrando nada. Ninguém pedindo só mais um favor. Quando cheguei, já era quase 8 da noite. Subi as compras pro meu AP no segundo andar. Pequeno, aconchegante, com luz amarela suave e cheiro de lavanda ainda no ar. Coloquei as sacolas na pia, tirei os sapatos, pendurei o casaco. Cada movimento foi calmo, como se eu tivesse saído de uma tempestade que eu nem percebia mais. Só fui começar a tremer quando sentei no sofá com um copo d'água na mão. Mas não era medo. Era meu corpo finalmente relaxando, depois de anos sempre tenso. Olhei em volta. Tudo era velho, mesa de bazar, sofá desbotado, uma planta no canto com uma folha nova nascendo depois de 2 meses esquecida. Mas era meu lugar. Sem crítica, sem culpa, sem escadas que esperavam que eu fingisse estar bem. Liguei meu notebook e abri minha planilha de gastos. A última linha dizia, R$ 19.840,17. Isso era o que eu tinha dado desde janeiro. Sem reembolso. Sem promessa cumprida. Desci até o fim da planilha, escrevi uma nova linha. Última despesa: liberdade. Custo: incalculável. E fechei a planilha. Não precisava mais ver aquilo. Naquela noite. Eu dormi 8 horas seguidas. Sem sonhos, sem acordar com mensagens do Ethan de madrugada. Só o som leve do ventilador de teto e o ritmo calmo do meu coração. Finalmente em paz. 3 dias depois de sair daquela casa no leste de Tulsa, eu estava sentada sozinha na pequena cozinha do meu AP no segundo andar, fritando ovos numa frigideira velha que comprei no Facebook Marketplace. A manteiga chiava. O cheiro do café enchia o ar da manhã.
E a coisa mais estranha era, ninguém me ligava. Nenhuma chamada. Nenhuma mensagem dizendo: Naomi, você pode mandar R$ 120 pro conserto do cano? Sem alerta do banco, sem ninguém pedindo ajuda para comprar remédio pro meu pai ou para evitar que o Ethan tivesse que comer miojo de novo. Pela primeira vez em anos, eu tomei café da manhã sem olhar o saldo da conta. E não me senti culpada por gastar comigo mesma. Coloquei o café na mesa e olhei pela janela. A brisa de abril em Oklahoma ainda tinha aquele friozinho da manhã, mas já não doía. Parecia um lembrete suave. Você está viva. E tem o direito de viver em paz. Comecei a reconstruir um ritmo só meu. Toda tarde, depois do trabalho, eu fechava o notebook até às 18 horas. Nada de e-mails fora do horário. Me inscrevi numa aula de yoga às quartas e passei a visitar a feirinha do bairro aos sábados. Lá eu descobri que tomate de primavera é mais doce do que eu imaginava. Comprei alguns livros que antes achava um luxo. Plantei ervas na varanda, alecrim, lavanda e até uma mudinha de hortelã que eu reguei demais sem querer, mas mesmo assim ela sobreviveu. Nas noites quietas, comecei a entender uma coisa. Silêncio não era assustador como eu achava. Naquela casa antiga, o silêncio sempre vinha antes da tempestade. Quando minha mãe ficava calada, era porque estava com raiva. Quando meu pai se calava, era julgamento. E quando o Ethan não falava nada, era porque estava pensando no próximo pedido. Mas aqui, o silêncio só significava que ninguém precisava de nada de mim. E isso não era egoísmo. Era liberdade. Pela primeira vez em mais de 10 anos, eu podia planejar economizar. Abri uma conta só para os meus objetivos. Uma viagem pro Colorado, um notebook novo, talvez até contratar um consultor financeiro para aprender sobre investimentos. Num domingo de manhã, preparei café gelado e fui para a varanda com um livro. Na página que dobrei, estava escrito: Você não deve deixar sua vida se desgastar só para manter os outros confortáveis. Passei tanto tempo achando que família era sinônimo de sacrifício. Mas aí percebi, carregar os outros não significa se queimar para dar luz e sombra a eles. Num dia de maio, encontrei a Massi, uma amiga da faculdade, num seminário do trabalho. Fomos almoçar, e ela me olhou e disse: Você tá melhor, né? Parece a Naomi do primeiro ano, só que mais forte. Eu só sorri. Não precisei explicar nada. O jeito que eu estava sentada, com as costas retas, sem olhar o relógio toda hora, sem segurar o celular como se alguém fosse me cobrar algo, isso já dizia tudo. Eu não bloqueei minha mãe, meu pai, nem o Ethan. Mas desliguei as notificações. Não foi para me esconder. Foi para parar de ser puxada de volta para aquele caos. Nesses últimos 6 meses, vi as mensagens deles. Algumas me culpando, outras fingindo que nada aconteceu. E algumas implorando. Mas eu não respondi. Porque aprendi que responder nem sempre é um ato de bondade. Às vezes, ficar em silêncio é se proteger. Naquela noite, enquanto eu limpava a cozinha depois do jantar, abri a correspondência. No meio dos panfletos, tinha um envelope fino. O remetente era o banco. No topo, o nome da minha mãe. No canto de baixo, o meu nome. Abri. Aviso de atraso do 3º financiamento da casa. Fiquei parada por uns segundos. Depois dobrei a carta com calma e respirei fundo. Eu já sabia o que viria, mas dessa vez eu estava pronta. Não ia abaixar a cabeça. A mensagem do meu pai chegou quando eu estava organizando o relatório trimestral da empresa. Só 8 palavras. Naomi, por que você não pagou este mês? Li 3 vezes. Meus olhos travaram na palavra pagou, como se fosse minha obrigação, uma que eu tinha esquecido. Sem oi, sem ponto de interrogação, sem explicação. Como se eu ainda fizesse parte do sistema financeiro da família, sem nunca ter concordado com isso. Fechei o notebook. Peguei o celular e abri o app do banco. Nos últimos 6 meses, não mandei nenhum centavo para eles.
Achei que isso já estivesse claro. Mas pelo jeito, eles achavam que eu só estava dando um tempo. Procurei meu histórico de pagamentos. Antes de sair, eu mandava R$ 1.300 por mês para ajudar com a casa, como minha mãe dizia. Nunca vi a conta real. Nunca assinei contrato. Meu nome não estava em papel nenhum. Quis deixar pra lá, mas algo me incomodou. Liguei pro banco. Depois de 3 toques, o atendente atendeu. Passei o endereço, confirmei meus dados e perguntei, tentando manter a voz firme. Você pode me dizer como está a situação do financiamento da casa na 1547 Westwall Drive? Ele hesitou e respondeu. Essa conta está com 8 meses de atraso. Já está no processo de pré-execução. O aviso final foi enviado há umas 3 semanas. Travei. 8 meses? Isso significava que mesmo quando eu ainda mandava dinheiro, eles já não estavam pagando o banco. Desliguei. Fiquei parada. Me sentindo vazia. Pensei em todas as noites que fiz hora extra. Em todas as vezes que deixei de comprar algo para mim só para transferir o dinheiro até o dia 15. E eles nem usaram para pagar a casa. Abri minha planilha de gastos e conferi tudo. Desde o primeiro mês que ajudei só um tempinho até o último pagamento. Eu tinha mandado mais de R$ 18.000. E agora a casa ia ser tomada. Liguei pro Ethan. Ele atendeu rápido. Naomi, até que enfim. A mãe tá surtando. O banco mandou outra carta. Qual o seu plano? Fiquei confusa. Plano? Que plano? Eu não tenho nada a ver com essa casa mais. Ele suspirou alto, com aquele tom de quem me culpa. Não se faz de boba. Você que estava pagando tudo até agora. Aí do nada parou, e agora o banco quer tomar a casa. Você não sente nenhuma responsabilidade? Engoli em seco. E os 8 meses que eu paguei direto? Quem ficou com esse dinheiro? Quem usou? Ele ficou em silêncio por um instante. Depois disse seco. Não sei. A mãe disse que você estava pagando só uma parte. Então nos últimos meses ficou faltando. Ela deve ter usado o dinheiro. Interrompi. Você mora lá, você nem percebeu os avisos do banco, a luz sendo cortada e depois voltando. Nem se perguntou por que o financiamento da casa não estava sendo pago, mesmo eu mandando dinheiro. A voz dele ficou mais dura. O que você quer dizer com isso? A gente tá passando dificuldade. Você tá aí vivendo tranquila e a gente tá prestes a perder a casa. Só falta uma parcela para resolver. Eles vão negociar com a gente. Eu ri, fria. Eu não sou mais o plano B de vocês, Ethan. E para de dizer a gente. Eu não faço mais parte disso. E desliguei. 3 minutos depois, minha mãe ligou. Eu deixei tocar. Meu peito apertou, mas não atendi. Ela mandou mensagem logo depois. Várias, curtas. Naomi, desculpa se você se sentiu pressionada. Mas essa casa também é sua. Você cresceu aqui. Vai se arrepender se a gente perder. Eu não respondi. Porque, pela primeira vez na vida, eu enxerguei tudo com clareza. Eles nunca me viram como filha. Só como um plano de emergência, um cartão de crédito ambulante, uma salvação para os erros deles. Olhei de novo para a carta do banco na mesa. Depois, rasguei ela no meio. Não de raiva, mas porque eu aceitei a verdade. Eu não posso salvar uma casa que nunca foi minha. Assim como eu nunca tive meu lugar de verdade naquela família. Naquela noite, abri o celular e rolei pelas mensagens da minha mãe. Precisei deslizar 3 vezes para chegar na primeira. Naomi, sei que você tá chateada, mas não é tão simples. Seu pai perdeu o plano de saúde, e o Ethan só pode contar com você. Se você deixar o banco tomar a casa, toda a família vai te chamar de fria. Depois veio uma mensagem do meu pai. Querida, essa ainda é sua casa também. Você quer mesmo ver a gente morando na rua? E o Ethan, como sempre,
grosso e egoísta. Tá bom, vai embora. Vamos ver quem vai te ajudar quando for você quem estiver precisando. Fiquei olhando a tela. Não senti raiva. Nem tristeza. Só uma clareza gelada. Eles criaram um sistema onde minha bondade era obrigação, e meu silêncio era visto como fraqueza. Toda vez que eu ajudava, eles achavam que era o mínimo. Toda vez que eu ficava quieta, achavam que eu ia aguentar mais. Liguei de volta, não porque eles mereciam explicação, mas porque eu queria encerrar direito. Minha mãe atendeu no primeiro toque. Colocou no viva voz. Eu ouvi meu pai e o som de dedos batendo na mesa. O Ethan também estava ali. Naomi, minha mãe disse, com aquela voz doce que me dava arrepios. Quero só perguntar uma coisa, falei devagar. 8 meses atrás, eu ainda estava mandando o dinheiro do financiamento. Para onde foi esse dinheiro? Silêncio por alguns segundos. Depois minha mãe gaguejou. Bom, seu pai precisou fazer um tratamento dentário. O carro do Ethan quebrou. E, você sabe, tá tudo mais caro. As coisas foram acumulando. Eu ia resolver depois, mas... Eu interrompi. Vocês usaram o dinheiro que eu mandei para outras coisas. E deixaram a casa ir para leilão. Meu pai entrou na conversa. A gente não fez isso por mal. Mas você foi embora bem na hora que as coisas apertaram. Se tivesse ficado, talvez não tivesse ficado tão ruim. Eu ri com desprezo. Não. Se eu tivesse ficado, vocês teriam escondido a verdade do mesmo jeito. Teriam gasto meu dinheiro e me feito limpar a bagunça, como sempre fizeram. A voz da minha mãe ficou irritada. Naomi, não seja ingrata. Eu te carreguei por 9 meses. Agora a gente vai perder a casa e você só vira as costas? Eu respondi com calma, não sou ingrata. Mas também não sou mais boba. Silêncio. Continuei. Eu sou sua filha, não sou o plano de resgate. Não sou o banco particular. Não sou a última saída de vocês. E muito menos a desculpa para fugir das próprias responsabilidades. O Ethan gritou lá no fundo. Você acha que é melhor que a gente? Sem a gente, você não seria nada. Eu ri. Não porque achei engraçado, mas porque aquilo confirmou o que eu já suspeitava há anos. Eu não tive sucesso por causa de vocês, eu disse. Eu consegui apesar de vocês. Minha mãe começou a chorar. Meu pai soltou um suspiro forte. Ethan falou algo que nem entendi. Mas eu já não me importava mais. Desejo tudo de bom para vocês, eu disse. Agora vocês são donos das próprias escolhas. E se alguém perguntar por que cortei laços com essa casa, digam a verdade. Vocês gastaram o dinheiro que eu mandei e esconderam isso de mim. Desliguei. Minha mão não tremia. Meu coração batia devagar. Abri minha lista de contatos. Bloqueei minha mãe. Bloqueei meu pai. Bloqueei o Ethan. Não por ódio, mas porque eu precisava de paz. Mandei uma última mensagem no grupo da família. Só uma frase. Eu não sou mais o plano B de vocês. Adeus. E saí do grupo. Pela primeira vez em anos, meu celular ficou totalmente quieto. Sem mensagens com culpa, sem ligações de madrugada, sem toques insistentes como se eu tivesse feito algo errado. Me sentei no sofá e fiz um chá de hortelã. Lá fora, o sol tinha acabado de sumir no horizonte, deixando um rastro laranja no céu. Me encostei na almofada, fechei os olhos e me senti estranha, vazia, mas ao mesmo tempo cheia. Eu não sabia como eles iam seguir agora. Quem eles iam culpar? Que história iam inventar pros parentes, vizinhos ou amigos? Só sabia de uma coisa: eu não era mais o final dessa história. A história da Naomi é um lembrete forte de que nem sempre família vem com respeito. Cortar laços com relações tóxicas mesmo quando é com a própria família não é egoísmo. É um ato de coragem. Na vida real, muita gente carrega peso sozinha, se sacrificando por obrigação.
Mas amor de verdade nunca te pede para perder sua paz ou sua identidade. Você tem todo o direito de dizer, basta. O que você achou da decisão da Naomi? O que você faria no lugar dela?